E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Christian. E hoje eu tô trazendo aquele vídeo que eu comentei pra vocês que eu ia trazer, foi escolhido por vocês no Instagram. Até se você não tá no Instagram, acessa lá que de vez em quando eu lanço alguns conteúdos exclusivos lá. E foi escolhido pra fazer o overview da PSD do Mandalorian. Esse vídeo, ele não é um speedwork, tá? E também não é um tutorial, é realmente eu dando uma olhada na PSD com vocês ali, trocando algumas ideias de como eu cheguei, como foi meu processo criativo, quais os caminhos que eu escolhi, né, pra conseguir chegar naquele resultado lá. Então eu espero que vocês curtam. É isso aí, e a gente se vê. Valeu! E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Christian Ribeiro. E como foi escolhido aí por vocês, hoje estou trazendo o review, né, o PSD Overview dessa PSD do projeto do Mandalorian, que eu fiz e postei aí no Instagram umas 2-3 semanas atrás. Eu fiz uma votação ali, o pessoal acabou escolhendo essa peça aqui, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela, dar uma olhada como foi meu workflow. Bastante gente tem perguntado como eu faço para ambientalizar. Essa aqui, como vocês podem ver, não é a imagem final ela tá aqui, que tem uma pequena diferença de níveis, que eu acabo fazendo depois no Lightroom, né? Mas hoje a gente vai pegar toda essa parte de workflow, de como eu fiz para chegar dessas imagens aqui, vamos supor, como a do fundo, até a gente ambientalizar tudo isso daqui e concept, né? Como tudo começou. Então pessoal, primeiramente, eu vou falar um pouco com vocês sobre o concept, de como começou. Eu decidi que eu queria fazer uma peça do Mandalorian. Eu resolvi pesquisar algumas referências, né, de como eu queria que fosse e tudo mais. Eu sabia que eu queria fazer uma coisa bem deserto assim mesmo, bem nesse pique aqui, porque ele tem um pouco mais, né, noite, assim, mais essas parada mais puxada pro verde. Eu queria fazer uma parada bem deserto, bem calor mesmo, tons quentes e tudo mais. Eu procurei algumas referências, acabei achando algumas coisas aqui que eu me baseei, tipo essa daqui. Pode ver que ele é um tom bem semelhante, apesar da minha ser meio que no meio do caos, assim, que a ideia aqui era que tivesse realmente acontecendo algum tipo de batalha, alguma coisa assim, né? Voando essa poeira, né? E eles caminhando ali de boa no meio dessa parada toda. Então a primeira coisa foi dar uma olhada nas referências de o que eu queria fazer. E baseado nisso eu comecei já a idealizar como eu faria em tela mesmo aqui, como eu iria distribuir tudo, né? Porque tem toda aquela parada de tu ter uma ideia e tu saber como isso vai funcionar. Então eu já sabia que eu ia trabalhar com algo aqui em primeiro plano, como eu ia colocar eles aqui em cena, que eu queria ter uma grande visão aqui do fundo. E depois disso eu comecei a ir atrás, né, dos meus assets, que as pessoas chamam, né, que é as imagens que vão compor a minha imagem, digamos assim. E aí que tem uma dica muito boa. A primeira grande dica, né, é claro, é referência. Você tem que pesquisar bastante, você tem que entender do que você quer fazer. O segundo passo é pegar referências, pegar as imagens, pegar os assets que eu iria utilizar. E muita gente me pergunta um site bom para tu pegar imagens para tu poder trabalhar no Photoshop. E eu indico demais esse aqui, ó, unsplash.com. Por que eu indico esse? Primeiro, vocês conseguem ver pelas próprias imagens aqui, elas são meio que, como eu costumo falar, que elas são photoshopáveis, assim, elas já vêm meio que de um jeito que parece que elas vão se encaixar muito bem. E realmente funciona muito bem, cara, é impressionante. E além disso, elas ser fotografadas de um jeito bom, elas são em extrema alta qualidade. Aqui eu vou abrir pra vocês verem uma, olha isso. Então, tipo, aqui já dá, só com esse frame aqui já consegue fazer um projeto muito da hora. Isso aqui provavelmente eu vou salvar depois pra usar numa arte futura aí. Mas enfim, aqui eu comecei, né, a pegar os meus assets, comecei a fazer algumas pesquisas de coisas que eu iria utilizar. Foi daqui que eu acabei encontrando essa primeira imagem aqui do deserto. E eu resolvi começar a trabalhar em cima dela. Depois eu fui procurando mais um pouco de coisa, eu encontrei esse Mandalorian aqui. Aí essa questão aqui eu procurei no ArtStation, onde tem muito projeto 3D e tu consegue às vezes conseguir ver eles em 360, então te facilita bastante para encontrar exatamente o ângulo que tu precisa, né? Então, como tu vai usar também para estudo, né? Não usando comercialmente isso, porque são projetos de pessoas, né? Elas trabalham com isso. Então você usando para estudo, eu acredito que é bem tranquilo. Então eu encontrei esse Mandalorian aqui, muito bom, muito bem feito também. A qualidade dele, a imagem que eu peguei também, ela é 1600 por 2K, então é uma imagem com uma qualidade boa para trabalhar. A iluminação também estava do jeito mais ou menos como eu queria, que iria vir desse lado aqui. E outra dica muito boa é quando você for procurar os seus assets, as coisas que você vai utilizar. Vamos supor assim, você já escolheu o seu fundo. Eu vou utilizar esse fundo aqui. A pessoa que você vai inserir ou o que você vai inserir, tenta procurar uma que já tenha a iluminação vindo desse lado, entende? Que ela já case a iluminação com a iluminação do teu background. Então tu vai, nossa, é muito esforço que tu não vai estar perdendo pra depois, quando tiver que compensar toda essa luz, entende? Então aqui eu peguei esse Mandalorian, como eu falei pra vocês. Peguei algumas imagens PNGs de terra, né? Como eu fiz as terras voando ali. Aqui mais umas aqui saltando. Essa aqui é aquele environment que eu mostrei ali no comecinho. Essa pedra aqui foi a pedra que eu utilizei aqui, ó.
Ela não dá pra ver que é ela, porque eu fiz algumas mudanças aqui, né? Mas enfim, essa pedra aqui. Essa pedra aqui. Eu cortei ela aqui, rotacionei ela, né, e utilizei lá. E agora você já tem tudo, você tem os seus assets, você tem a sua referência, a sua ideia do projeto e você vai começar. Então a primeira coisa que eu fiz foi trazer tudo pra cá, né? Trouxe o meu Baby Yoda. O Baby Yoda eu não tenho salvo assets aqui, mas eu peguei da internet também, provavelmente do ArtStation, tirei uma print de um projeto em alta e eu utilizei aqui. Acho que a pedra também, né? Isso, a pedra tá aqui, ó. Essa pedra já tá com Gaussian Blur, vamos tirar o blur aqui. Então a primeira coisa que você faz é trazer tudo pra tua cena, já estipula mais ou menos as distâncias e tudo. Claro que vai mudar muito ao longo do teu projeto, eu mesmo puxo pra um lado, puxo pro outro, e eu fico nessa até eu decidir. Uma coisa muito importante é você fazer as coisas que você faz e deixar um tempo, entende? Vai fazer outra coisa, esfria tua cabeça, que a hora que tu voltar tu vai ver com outros olhos e daí talvez tu perceba detalhes que tu não tinha percebido antes. Então, as primeiras coisas que eu faço é arrumar como eu quero que o fundo vai ficar, porque depois baseado nele eu vou arrumar as coisas em primeiro plano, né? A primeira coisa que eu coloquei foi um levels aqui, pra dar uma configurada bem rapidinho aqui só no contraste. Provavelmente isso aqui eu fiz lá na frente, mas aqui eu vou seguir em ordem, né? Aqui eu coloquei um photo filter já pra começar a trazer esse tom mais vermelho pra imagem que eu queria trazer, né? Aqui já é uma fumacinha desse Baby Yoda aqui. Aqui mais alguns rastros que eu utilizei para como se fosse do Mandalorian também. Pra eu começar mesmo aqui, foi quando eu comecei a clarear esse fundo. Como você entende a distância? Eu vou utilizar esse exemplo aqui. Aqui você tá vendo tipo umas 4 ou 5 montanhas. Como você sabe que elas estão distantes uma da outra? Só porque elas estão mais claras no caso, né? Elas vão perdendo o contraste, digamos assim, à medida que estão mais distantes. Então como eu queria fazer que esse fundo realmente parecesse distante, eu comecei a adicionar aqui algumas camadas, ó. E aqui eu já tive mais ou menos o resultado que eu queria. Pra eu conseguir casar o Mandalorian com o fundo, eu trabalho com preto e branco por cima de tudo, pra que eu tenha realmente uma visão só da claridade, pra que eu não fique muito ligado em tons e tudo mais. Então eu sempre coloco um black and white aqui por cima de tudo. E daí quando eu vou fazendo as configurações, vamos supor aqui de levels, ó, eu já começo a ajustar só realmente na iluminação, né? Então aqui são algumas configurações de curvas, de cor. Vou desligar aqui rapidinho, só pra gente ir acompanhando. Aqui são algumas configurações de tom, né? Comecei a deixar um pouco mais terroso. Aqui eu tirei um pouco da cor, porque ela tava muito saturada, né? Aqui eu comecei a clarear um pouco de onde tá vindo a iluminação. Aqui foi só uma escurecida que eu dei no pé dele posteriormente. E como isso aqui às vezes é ajuste que eu fiz lá na frente. Daí. Então aqui eu trouxe também um photo filter, uma cor mais laranjada pra trazer um pouco mais essa ideia de deserto. E aqui eu segui até deixar ele aqui. Eu adicionei uma luz de onde estaria vindo essa luz, né, desse lado direito. Aqui eu dei uma pequena organizada nele. Eu mudei um pouco ele pro lado e só mudei um pouquinho o pezinho dele, que tava um pouco torto. Então daqui a gente segue. Voltando aqui pra baixo pro fundo, eu ainda tenho essa luz que eu adicionei aqui, né? Como eu te falei, pra dar essa distância do primeiro plano pro restante. E eu adicionei aqui também um levels pra começar pra que ela encaixasse mais. Eu queria que ela fosse mais escura porque ela tá em primeiro plano. E aqui eu tirei um pouco essa saturação dela. Escureci ela mais um pouco pra cá, pintando mesmo. Uma camada de cor mesmo. Eu botei um pouco mais de contraste pra que ela escurecesse. E clareei um pouco mais a ponta dela aqui pra realmente parecer que a iluminação tá vindo e batendo ali, né? E aqui mais uma clareadinha na pontinha. Talvez exista jeitos mais fáceis de fazer isso. Talvez existam, mas acho que o meu workflow é funcionando desse jeito. Eu vou adicionando coisas e eu vou indo por parte, digamos assim, né? Aqui é algo bem interessante. Muita gente me pergunta como eu faço esses matos, esse tipo de coisa. E eu tenho uns brushes aqui, ó, muito da hora pra tu utilizar, ó. Tu pega aqui essa cor aqui e tu faz aqui em primeiro plano, realmente parece muito que é uma grama. Depois eu peguei, dei um desfoque, fiz alguns 2 ou 3 exemplos, ó, isso aqui realmente parece muito uma grama, tá ligado? Então com isso tu já consegue um resultado bem bacana. E foi assim que eu fiz essa parte aqui da frente. Seguindo aqui nessa PSD, o que mais a gente tem aqui? A gente tem um pouco da claridade nessa lateral, que eu dei uma clareada um pouco, que eu senti que tava muito escura. Eu vou clarear provavelmente mais um pouco. Aqui eu comecei a adicionar o que seriam, sei lá, esses tiros, essas coisas que estavam acontecendo ao redor deles, né? Aqui tem uma camada de contraste e brilho. Às vezes eu vou ajustando à medida que eu tô seguindo, que às vezes vai mudando o teu projeto na tua mente. Tu começa, não, e se eu fizer isso aqui? Então aí tu começa aí, né? Aqui é mais uma camada de brush, realmente, de cor. Aqui é um brush bem interessante até. Ele não vai aparecer, mas vou mostrar pra vocês aqui. É um brush que eu utilizo, que ele faz meio que uma névoa. É um brush bem na hora, vou disponibilizar futuramente, ó. Ele não é ele tem um formato, então ele realmente não fica aquela névoa que é só o brush que tu apertou assim, tá ligado? Futuramente eu quero ver se eu disponibilizo isso pra vocês. Aqui algumas fumaças que eu comecei a adicionar ao redor do Baby Yoda mesmo, que daí tu começa a pensar, esse carrinho ele tá planando
Então se for um ambiente com muita terra, ele vai dar essa fumaça e tudo mais. Então adicionei algumas camadas de fumaça. Aqui eu adicionei mais um pouco de mato. Muito mato. Eu tenho essa parada, quanto mais detalhes, mesmo que ninguém vai perceber, porque vai ver no celular, sei lá. Mas eu acho que é mais uma questão de satisfação própria, né? Aqui eu adicionei uma sombra, né? Como tudo vai ter uma sombra, ele vai interferir. E aqui é a camada do Baby Yoda. A gente vai começar nas configurações que eu fiz direto nele aqui. A gente tem uma textura que eu coloquei em Divide, mas é uma textura de ferro riscado mesmo, que eu coloquei em Divide aqui em cima. E ali eu fui colocando ela novamente nos lugares, porque se fosse, tu começa a imaginar, esse carrinho ia estar andando no deserto há muito tempo, então ele já ia ter batido, ia ter se arranhado, então, né, isso vai trazendo um pouco mais de realidade pra cena. Aqui também eu botei umas texturas aqui, mas acho que isso aqui eu não tava utilizando não, ficou muito estranho. Aqui é uma configuração do Levels, que eu comecei a trazer ele pro tom da cena. Você vai ver que à medida que eu vou configurando o Curves, ó, o Curve já trouxe um pouco de tom, esse alaranjado. Aqui eu tirei um pouco da saturação, que estava muito saturado. Aqui eu trouxe mais um pouco de laranjado, e assim eu vou à medida que eu tenho controle. Então eu vou testando. Aqui são algumas realmente pintadas, onde eu acho que aqui por causa da iluminação ficaria mais nesse tom. Então eu vou trazendo. Aqui eu trouxe uma parada bem interessante que o pessoal costuma me perguntar, que é esse contorno. Eu adiciono um Curves aqui embaixo. Adiciono um Curves, subo ele, faço uma máscara e realmente passo só onde eu quero. Você vai que se eu selecionar, ó, esse Curve está só aqui. Então você consegue ver que ele faz só esse contorno. Costumo utilizar isso bastante. A gente tem mais uma camada de brilho e contraste, que realmente eu senti que estava faltando um pouco, e adicionei. Seguindo aqui a gente tem meio que um faixa de luz que estaria vindo daqui, né? Eu adicionei realmente só. A maioria tem muita camada que eu realmente pego um brush e eu pinto, que eu acho não, teria que ser mais ou menos assim. Aqui eu comecei a adicionar, que eu achei que tinha que ter algo em primeiro plano, assim, porque se tem muita questão de estar balanceado. Se tem algo nesse plano aqui, é bom que tenha algo nesse plano aqui. Então eu senti que mesmo com eles aqui eu não queria aumentar mais eles, porque tem toda a questão de proporção, até algo que eu não abordei. Mas quando eu fui encaixar ele aqui, eu sabia mais ou menos onde estava a linha do horizonte. Então tem toda a questão de estar proporcional, né? Então eu resolvi adicionar algo aqui para que não ficasse esse espaço vazio. E eu vim com essa explosão, no caso, né? Só botei um pouco, só clareei um pouco ela para não chamar muita atenção. Aqui eu comecei com as sombras no Mandalorian. Adicionei algumas. Aqui vocês vão ver que vai ser algumas camadas que não vai mudar quase nada, tá ligado? Porque aqui eu adicionei a sombra do Mandalorian, que realmente se ele estivesse caminhando, ele tá fazendo uma sombra em cima do Baby Yoda, né? Aqui é fumaça, mais fumaça ainda. As sombras nos pés dele ali. Uma sombra bem na ponta do pé. E aqui algumas configurações que eu fui fazendo no Mandalorian. Mais uma vez, uma camada de levels em cima, para tentar trazer de novo. Como agora esse fundo já mudou desde a primeira vez, eu aplico novamente. Vocês podem ver que aqui eu tentei clarear um pouco mais, que eu senti que estava muito escuro, o contraste estava muito forte. Pode ver que ele está destoando aqui do Baby Yoda. Aqui eu trouxe mais uma, só que eu senti que a parte de cima ainda estava tendo muito reflexo, então eu apaguei um pouco. Aqui eu usei só nos pés, eu senti que os pés estavam muito claros ainda. Deu uma escurecida neles aqui, na verdade é só um contraste, que eu senti que estava faltando contraste na parte de baixo. E aqui eu vou trazer alguns materiais que eu apliquei em cima para dar de novo aquela sensação de enferrujado não, de risco no metal, né? Ele já utilizou muito isso aqui, então de tanto utilizar já começou a danificar o metal. Você pode ver a diferença que dá aqui, ó. Realmente parece que isso aqui ele já vem de uma batalha, de alguma coisa assim, que era a história que eu tô querendo contar, né? Não necessariamente você precisa fazer a mesma coisa. Aqui em cima eu fiz a iluminação, que eu comecei a perceber que a iluminação que eu tava vendo da direita não tava afetando esse meu personagem. Então eu botei mais um Curves, mascarei aqui, né? Subi, mascarei tudo preto, e com o brush eu vim pintando. Então vocês podem ver que eu pintei aqui nessa lateral, pintei aqui embaixo, pintei nessa lateral das pernas aqui, ó. E aqui eu escureci mais um pouco o pé de novo, porque eu tava com uma fixação nesse pé dele, não tava funcionando. E aqui por último eu passei um brush mesmo com uma luz, pra sentir essa iluminação vindo da lateral. Aqui uns matinhos pra, né, deixar algo mais natural, né, como se estivesse realmente caminhando. Aqui eu senti que tava muito contrastante aqui na frente ainda. Então eu adicionei um pouco mais de ambiente aqui, um fog mesmo, né, como se fosse uma poeira, algo assim. Aqui eu adicionei mais uma vez, porque na pós-edição, quando eu fui fazer no Lightroom, eu senti que mexendo em contraste e tudo tava ficando ainda muito escuro, aí eu adicionei mais uma vez. Aqui foi uma parada muito da hora que eu acabei encontrando, que foi esse flare aqui, que eu utilizei ele em screen e deu esse resultado muito da hora em cima do metal. Realmente parece que o sol bateu aqui. E eu utilizei 2 vezes, porque eu comecei a utilizar e eu comecei a ver que tava ficando saturado assim. Então vamos utilizar só 2 vezes, já deu um efeito muito da hora. É aquele detalhe que tu olha assim e sabe, porra, botei aquilo ali pra isso mesmo. Aqui eu adicionei um Color Balance, aqui embaixo, né, Color Balance, cadê aqui? Só pra trazer um pouco mais de vermelho pra cena, que eu senti que não tava no tom que eu queria ainda. Aqui eu adicionei mais um pouco de
de poeira realmente, porque estaria vindo dessa explosão, né, e tudo mais. E eu adicionei um pouco de iluminação nesse fundo, que era da onde estaria vindo o sol. E aqui em cima, por último, eu tenho uma camada cinza com um noise, que vocês vão ver, noise no caso, né, que vocês vão ver que são esses... Ó, você pode ver que adiciona uma texturazinha aqui, que é a texturazinha da foto, né, meio que é pra unir tudo isso numa coisa só. E esse é o resultado final da composição. Depois ela passou por uma pós, né, vocês podem ver que ela tem uma diferença entre uma e outra, né, de contraste, até de tom um pouco. Esse aqui tá mais pro vermelho, esse aqui tá um pouco pro amarelo. E até futuramente, se vocês curtirem, eu posso estar trazendo como eu fiz a pós nele no Lightroom, né. Eu poderia até ter feito aqui, poderia ter selecionado tudo isso aqui, ter convertido no Smart Object. Vai demorar um pouquinho. Poderia ter vindo em filtro e Camera Raw Filter. Aqui dentro do Camera Raw eu poderia ter feito o que eu fiz lá, mexido um pouco no contraste. Eu vou tentar trazer o tom aqui, mais ou menos do que eu fiz. Então eu também poderia ter feito aqui. Mas como eu aprendi há muito tempo já no Lightroom, eu acabei me acostumando a mexer com o Lightroom para fazer esse retoque final. Talvez aqui seja até mais prático, mas enfim, eu acabei fazendo lá. E esse aqui acabou sendo o resultado final. Eu curti bastante essa peça, foi aquela peça que sabe quando tu tem a ideia e tu vai até o final. Não que eu não tenha ideia das outras peças, né, mas eu já queria fazer uma parada do Mandalorian e eu curti bastante, eu gostei do resultado, acho que ficou bem o que eu tava esperando. E é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Eu pretendo trazer mais vídeos assim, eu sei que o pessoal tem bastante curiosidade de como funciona, como a gente chega naquele resultado final. Talvez eu tenha assustado vocês um pouco, talvez vocês acharam que era menos layers, mas eu espero que na verdade isso motive e que vocês queiram cada vez mais aprender sobre esse mundo da manipulação de imagens, que é o que eu tento aí ajudar a galera a aprender cada vez mais. Por hoje é isso, valeu pessoal, todo mundo tá aqui. Não esquece de colar lá no Instagram, tem muita parada da hora saindo lá, muita coisa exclusiva que sai lá. E é isso aí, um abraço e a gente se vê. Falou!